CNN. Treze e 2 pelo horário de Brasília, o Federal Reserve acabou de divulgar na reunião do FONC o resultado. Decisão de manter os juros inalterados nos Estados Unidos entre 4,25% e 4,5%. Decisão do Fed que chega agora, nesse momento, que era amplamente esperada pelo mercado diante dessa grande instabilidade que a gente está acompanhando. Inclusive, gente, trago para você que o gráfico de pontos mostrou que 8 dirigentes estão projetando uma taxa de juros entre 3,75% e 4% no fim desse ano de 2025, portanto, prevendo já uma queda, mas neste momento que a gente tem de atualização da divulgação, então, dessa reunião do FONC é de decisão, como era esperado já, de manter da forma como está o juro, em 4,25% e 4,5% agora, tá? Além disso, a mediana das projeções para a taxa de desemprego, segundo o Federal Reserve, a gente vai lendo juntos aqui, subiu, então, em 2027 de 4,3% para 4,4%. Olhando para esse cenário também, o Fed fala que a taxa de desemprego no longo prazo permanece em 4,2% em junho. O Fed também falou que, de modo geral, tá, que olhando para esse cenário, o PIB para o longo prazo permanece em 1,8% em junho. Além disso, tá, e a gente vai lendo juntos aqui os principais pontos desse comunicado que acabou de sair pelo Federal Reserve, e a gente vai ler juntos, então, os principais pontos que já vão ser lidos também, é importante deixar claro, por Jeremy Powell, que vai trazer essas informações para a gente também. O Jeremy Powell vem com esse comunicado e é importante, para além do comunicado, a fala dele com relação a esse cenário, tá? O que esperar diante de tanta instabilidade global. E eu vou ler para vocês exatamente o comunicado que tem aqui. Eu vou abrir agora o ponto específico aqui do comunicado para vocês verem. A gente pode até espelhar essa parte que está no site já do FONC, do Federal Reserve, que fala que, embora as oscilações das exportações líquidas tenham afetado os dados, indicadores recentes sugerem que a atividade econômica continuou a se expandir em ritmo sólido. A taxa de desemprego permanece baixa e as condições do mercado de trabalho permanecem sólidas, segundo o Federal Reserve. A inflação permanece relativamente elevada, tá? Segundo o Fed. Fala que o comitê busca atingir o emprego máximo e a inflação a uma taxa de 2% no longo prazo e que a incerteza quanto às perspectivas econômicas diminuiu, mas permanece elevada. O comitê está atento aos riscos para ambos os lados desse duplo mandato. E aí, para apoiar os objetivos, o comitê decidiu manter a meta para a taxa básica de juros em 4,25% a 4,5%, como a gente está falando, ao considerar a extensão e o momento de ajustes adicionais à meta para a taxa básica de juros. O comitê avaliará cuidadosamente os dados recebidos, a evolução das perspectivas e o balanço de riscos. Além disso, o Federal Reserve fala que o comitê vai continuar reduzindo seus investimentos em títulos do Tesouro, também os títulos de dívida de agências e títulos lastreados em hipotecas de agências. E o comitê está fortemente comprometido em apoiar o emprego máximo e retornar a inflação à meta. Meta, lembrando, que é de 2%. Vou descer um pouquinho mais para que você consiga acompanhar junto comigo esse comunicado que saiu agora também. Ainda, tá? Sobre esse texto do Federal Reserve. Ao avaliar a postura adequada da política monetária, o comitê vai continuar monitorando as implicações das informações recebidas para as perspectivas econômicas. O comitê está preparado para ajustar a postura da política monetária conforme apropriado, caso surjam riscos que possam impedir a consecução dos objetivos do comitê. E as avaliações do Federal Reserve, do FONC, vão levar em consideração uma ampla gama de informações, incluindo leituras sobre as condições do mercado de trabalho, pressões inflacionárias e expectativas de inflação, além de desenvolvimentos financeiros e internacionais. Eu vou ler rapidinho aqui por cima quem votou a favor. E, na verdade, já até te digo que todos votaram a favor, foi uma decisão unânime por parte do Federal Reserve. Então, Jeremy Powell, o presidente, John Williams, Michael Barr, Michelle Bowman, Susan Collins, Lisa Cook,
Austin Goolsbee, Philip Jefferson, Adriana Kugler, Alberto Mussalem, Jeffrey Schmidt e Christopher Waller, todos eles, então, votaram a favor da manutenção da taxa de juros. E aí a gente vai ter que ficar atentos, porque a gente sabe o que vai acontecer. Teremos Donald Trump certamente criticando a decisão. Para que a gente continue atualizando tudo isso, a gente vai ter que ficar de olho também nas falas de Donald Trump, que hoje, inclusive, a gente lembra, já chegou a criticar a decisão do Federal Reserve de manter os juros da forma como estão. E alguns pontos importantes, para a gente continuar repercutindo por aqui. Mediana para o crescimento do PIB em 2025, então, passou de 1,7% no relatório de março para agora 1,4%. E a mediana para o crescimento do PIB em 2026 para o ano que vem passou de 1,8 para 1,6. Então, a gente tem quedas importantes na projeção do PIB, então, para 2025, de 1,7 para 1,4. Para 2026, passou de 1,8 para 1,6. E para 2027, tudo igual, então, continua em 1,8%, tá? E a gente está vendo, então, que, de modo geral, o Federal Reserve também está prevendo mais 2 cortes nos juros deste ano. E é mais ou menos, eu vou até abrir aqui juntos para a gente continuar acompanhando a projeção do CME Group do FedWatch para ver se é o que o mercado também está projetando, se seriam pelo menos aí 2 novos cortes depois dessa avaliação. E aí é interessante porque a gente tem essa percepção por parte do Federal Reserve, como eu falava para vocês, de que a gente está vendo a economia crescendo num ritmo sólido, desemprego baixo, mas a inflação, então, segundo o Federal Reserve, continua um pouco elevada, tá? É um ponto para a gente ficar atento. E aí a gente vem olhar aqui, inclusive, no FedWatch, a previsão para cortes, a gente percebe que, inclusive, para a próxima reunião, eu vou dar um zoom para que você consiga ver direitinho junto comigo aqui. Ó, primeiro ponto aqui que eu destaquei aqui para você ver é a reunião de hoje, que 99,9% do mercado estava projetando realmente esse corte, quer dizer, essa manutenção em 4,25, 4,5%. Manutenção também prevista para a próxima reunião, 85,5% do mercado projetando manutenção nos juros para a reunião de julho. E aí a reunião de setembro, aí já está mais dividido, tá? A primeira projeção é de que para setembro, 53,4% do mercado já está projetando o primeiro corte. E aí aconteceria manutenção já em outubro para um novo corte em dezembro, para 40,2%. Então, é interessante, o mercado também está de acordo com a leitura do Federal Reserve. Pelo menos 2 cortes, são 2 cortes previstos para esse ano ainda. É a projeção do mercado, mas é a projeção que também faz o FONC, que também faz o Federal Reserve agora no comunicado que foi divulgado, tá? Olhando agora também a mediana para as taxas dos Fed Funds no fim de 2025 foi mantida em 3,9%. Mediana para a taxa dos Fed Funds para 2026 passou de 3,4 para 3,6 e para 2027 passou de 3,1 para 3,4, tá? E aí, no longo prazo, continuou em 3%. Mas é interessante um ponto para a gente ficar atento também, o fato de que o Federal Reserve falou que as incertezas sobre a política comercial, elas diminuíram. O Federal Reserve parece estar menos preocupado com as oscilações todas na economia e sobre a política comercial. Apesar de existirem incertezas ainda, e o Federal Reserve deixa muito claro esse ponto, as incertezas elas continuam, mas segundo o Federal Reserve, elas diminuíram. Então é um ponto importante para a gente ficar atento, tá? Federal Reserve que fala que vai continuar monitorando essas implicações diante desse cenário e que vai continuar reduzindo a participação em treasuries e títulos de dívida da agência. Além, estou olhando aqui para ver se tem mais algum ponto que a gente não falou aqui para poder passar junto pelos principais pontos aqui desse comunicado do Federal Reserve, tá? Falando especificamente, então, que os indicadores recentes estão sugerindo que a atividade econômica continuou a se expandir num ritmo sólido, um ponto importante, mas a taxa de desemprego, como você viu agora há pouco na nossa tarde, a gente falando, permanece baixa, as condições do mercado de trabalho continuam sólidas, mas segundo especificamente, então, o Federal Reserve, a gente está em um cenário em que a inflação permanece relativamente elevada. E aí mostra o esforço por parte aí do comitê, do FONC, de tentar atingir essa taxa de 2%, que é a meta aí da inflação no longo prazo. E aí um ponto importante que eu estava falando agora para vocês, que a incerteza quanto às perspectivas econômicas diminuiu.
mas permanece elevada. E aí ele fala que o comitê está atento aos riscos para ambos os lados. E aí, inclusive, então, para conseguir apoiar esse objetivo que o Federal Reserve está falando, o Federal Reserve trouxe esse ponto de que a incerteza diminuiu, mas que continua elevada, fala que para apoiar tudo isso, para conseguir chegar nesse ponto, decidiu manter a meta, então, da taxa de juros de 4,25, 4,50, levando em consideração todo esse cenário que a gente está trazendo para você aqui, agora, nesse texto que foi publicado pelo Federal Reserve, agora às 3 horas da tarde, pelo horário de Brasília, 2 horas pelo horário lá dos Estados Unidos, de Washington.